Beleza? Me chamo Matheus, pra quem não me conhece. Tem um vídeo novo nesse canal, chama Time Grande. O primeiro vídeo que eu fiz desse canal, se quiser ver, vai ficar no card sim, nos últimos 20 segundos finais do vídeo, ou na descrição. Tô achando também um short também, a gente assiste o campeonato dos Estados Unidos de graça. Não tem que pagar nada pra mim, não tem que pagar nenhuma mensalidade, né? Sem precisar de Apple TV, né? Que é o único aplicativo que passa o futebol dos Estados Unidos no mundo todo. Sem precisar ter IPTV também, sem links piratas naqueles sites. É uma maneira legalizada para você ver sem estar pagando nada. Você vai ver esse short também, vai ter na descrição. Ou na tela final do vídeo. E eu fazia aqui as notícias por semana das 11 principais ligas. Mas é desse vídeo grande que vai estar nos últimos 20, no último card. Esse vídeo não vai estar as notícias não, vai estar qual time são grandes nessas 11 ligas. Depois você vai lá ver. De acordo com a federação, não é de acordo com a minha opinião não. Mas minha opinião seria diferente. Alguns países teriam alguns times a mais, outros teriam menos. Tá fazendo notícias cada vez de uma semana de uma liga dessas. Só que, porém, Deus tinha pedido para fazer notícias desses 4 times, eu resolvi obedecer. Do Grêmio, do Santos, do Manchester City e do Bayern de Munique. São os times que eu torço, tá na manhã. Você torce para esses times, né? Fique bem-vindo aqui no canal. Tem notícia toda sexta-feira desses times. Mas quem não torce para algum rival, quiser zoar também, né? Pode ficar à vontade aí também, desde que seja com respeito nos comentários, né? Sem xingamentos. Respeite as outras pessoas que comentarem também. Você é bem-vindo, tá bom? A zoeira que seja de maneira leve e saudável, né? E você não gosta de zoar, mas quiser ver por curiosidade do canal, ou você não torce para nenhum rival, mas quiser ver por curiosidade também, fique bem-vindo também. Vamos falar notícias de hoje, né, do Grêmio, primeiramente. Depois a gente vai falar do City e do Bayern, depois a gente volta pro Santos, tá bom? Acho que vou fazer assim. Vamos lá. Se eu esquecer de inverter a ordem, não tem problema. Aqui eu esqueço, coloco na ordem que tá aqui. Então vamos lá. Primeira notícia do Grêmio, Rodolfo Roman promete trabalhar pela permanência de Arthur no Grêmio. A segunda começamos. Meio campista segue com situação indefinida, porém quer ficar no Imortal. Quer voltar. Esse técnico de rival do Internacional manda recado para Barcelos sobre retorno. Arthur fica no Grêmio. Essa manhã, sexta-feira, o assunto no Grêmio é uma declaração do Rodolfo Roman. Expliquei em entrevista para o jornalista Duda Garbi, o candidato para a presidência do Imortal, prometeu trabalhar pelo fico de Arthur no time gaúcho. Sendo assim, a seguinte declaração veio à tona. Se vencermos e o presidente Guerra permitir, na próxima segunda-feira, já começamos a trabalhar no caso Arthur, permanência dele, afirmou os torcedores do Rei de Copas. Ainda citando o meio-campista, vale frisar que nos bastidores o jogador já deixou claro que quer permanecer no elenco comandado por Mano Menezes e deve ajudar o time de Porto Alegre nas negociações com a Juventus da Itália. Opinião da redação do Antenados no Futebol. Arthur vem sendo um dos destaques do Grêmio nesta reta final de temporada e conseguiu retornar seu bom futebol. Com isso, parece ser um casamento perfeito. Que ele fique no time gaúcho e consiga melhorar ainda mais seu rendimento dentro de campo. Fortaleza versus Grêmio, sobretudo mudando o assunto para o Brasileirão, agora buscando retomar o caminho das vitórias, o Imortal enfrenta o Fortaleza no domingo, dia 9, fora de casa. O clube cearense também briga contra o rebaixamento e a vitória será importante. Vale frisar que para o duelo em questão, o Mano pode realizar mudanças na equipe, pensando em ter o time 100% para os próximos jogos. Com isso, peças como o centroavante Carlos Vinícius, que vem sendo atuando, podem ficar de fora. Sua próxima notícia do Grêmio aqui, então. Atletas retomam os treinos com foco no Fortaleza. Depois eu vou ler ela completa. Eu vou ler outra aqui também. O Vasco pode enfrentar o Grêmio com destaques importantes. Eleições do Grêmio 2025. Horário, como votar, candidatos. Vamos só por cima aqui, vou ler as 3 melhores. Vou ler primeiro. Os atletas retomam os treinos com foco no Fortaleza. O Tricolor começou a preparação para a 13ª rodada do Brasileirão. À tarde desta quinta-feira, o elenco gremista se representou no centro de treinamento, presidente Luiz Carvalho, para o início da preparação, já projetando o duelo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Fortaleza, no Ceará. Os atletas que atuaram a maior parte do último jogo fizeram trabalhos de recuperação física no vestiário.
Os goleiros foram os primeiros a ingressar no campo para os trabalhos específicos da posição. Após uma conversa junto à comissão técnica, os demais jogadores iniciaram um aquecimento com corridas curtas e uma ativação de deslocamento conduzindo a bola. Em seguida, com o campo reduzido desde a risca das grandes áreas, dois times se enfrentaram em um trabalho técnico e tático sob a orientação do auxiliar técnico Sidney Lowe. A movimentação teve foco na transição ofensiva, circulação rápida a posse de bola, combinação de jogadas e finalização para o gol. A atividade se estendeu até o final da sessão de trabalho, sempre com a observação do técnico Mano Menezes. O comandante gremista recebeu o terceiro cartão amarelo e não estará à beira do gramado, no Castelão. O grupo volta a treinar no turno da manhã, na sexta-feira e no sábado, antes de viajar no início da tarde para a capital cearense. O Vasco pode enfrentar o Grêmio com destaques importantes. Muito provavelmente iremos enfrentar o Grêmio sem Cuesta, Paulo Henrique e Andrés Gomes. O jogo está marcado no dia 19 e os três jogam um dia antes. Ainda pode ter o desfalque do Puma, caso ele seja convocado também. Vamos para o próximo. Eleições do Grêmio 2025. Horários, candidatos. Essa notícia não dá para ler. Deixa eu ver aqui. Deu para ler. O que você precisa saber. Os mais de 8 milhões de torcedores do Grêmio saberão neste sábado 8 quem será o próximo presidente do clube. Odorico Roma e Paulo Calef disputarão um voto de sócio, que poderá, de forma presencial ou online, escolher o projeto que mais lhe agrada para o futuro da instituição, dentro e fora de campo. Existe a expectativa de que este pleito seja histórico. A projeção é que essa eleição conte com o maior número de participantes da história do Grêmio, ultrapassando os 20 mil votos. Sendo assim, confira todas as informações que você precisa saber sobre a próxima eleição. Eleição do Grêmio 2025. Veja as principais informações. Os candidatos poderão a voto de sócio. Chapa 1. Juntos pelas três cores. Paulo Calef, presidente. Chapa 2. Odorico com o apoio de Celso Rico. No primeiro turno na eleição, dentro do Conselho Deliberativo, o vencedor foi Odorico Roma, com 60,06% dos votos. Paulo Calef, por sua vez, somou 31,95% e ficou na segunda posição. Além da definição do presidente, também ingressarão no clube outros 6 vice-presidentes do Conselho de Administração. Confira os nomes de cada chapa. Vice-presidente da chapa de Paulo Calef: Antônio Vicente Nunes, Luigi Geras, Pedro Dalmagro, Richard Gurski, Ricardo C.C. Gollum e Roger Fischer. Vice-presidente da chapa de Odorico Roma: Fábio Rigo, Carlos Alberto Dressler, Eduardo Schumacher, Gaúcho da Geral, Antônio Dutra Júnior e Paulo Grins. A votação está aberta entre as 10 e 17 horas. Podendo ser feita de forma presencial na arena, através de acesso pelo portão lá, será necessário apresentar documentos sem foto antes de votar. Para quem opta pelo modelo online, terá acesso para acessar o site votação.grêmio.net, que ficará disponível somente no horário de votação. O acesso é realizado via CPF, matrícula, senha, inserção de um código enviado por SMS ou WhatsApp. O resultado da eleição deve ser apresentado publicamente a cerca de 30 minutos após o fim da votação. Entretanto, a tomada de posse do novo presidente só pode acontecer conforme o estatuto previsto após o fim dos jogos de temporada, ou seja, a partir do dia 8 de dezembro, ainda sem data definida. Para estar apto a votar, o torcedor precisa cumprir as seguintes regras: ter mais de 16 anos de idade, fazer parte do quadro social há pelo menos 2 anos ininterruptos, estar em dia com as mensalidades nos 12 meses anteriores à eleição. Pessoal, agora a gente vai ler a notícia do Santos, tá bom? Na verdade, eu vou ler do Manchester City do Bayern primeiro, igual eu tinha falado. Vamos ler do Manchester City. City versus Liverpool, jogão na Premier League, né? Vamos ler essa notícia com vocês aqui. Demorou a abrir, mas já abriu. Vou pausar o vídeo, né? Quando e onde? Receberemos o Liverpool no domingo, 9 de novembro, às 4h30. Uma transmissão ao vivo pela Sky Sports Main Event. Essas transmissões nos Estados Unidos, no caso. Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD, Estados Unidos não, na Inglaterra, perdão. Sky Go e NOW TV.
Acompanhe com toda a ação com cobertura completa, disponível no aplicativo oficial do Manchester City, além de atualizações regulares em nossa conta em português, no X, @ManchesterCityPT. O treinador do livro, Arne Slot. O holandês assumiu o comando dos Reds em junho de 2024, após a saída de Jurgen Klopp. Após breves passagens por Cambuur e AZ, sua trajetória no Feyenoord foi a mais marcante, levando o time holandês à final da Conference League em 2022, antes de conquistar o título da Eredivisie, o campeonato holandês, e a Copa da Holanda, durante seu período no clube. Slot acabou se tornando o quinto técnico na história da Premier League a vencer o campeonato em sua primeira temporada, com foco em táticas de alta intensidade e vencedoras, utilizando uma formação 4-2-3-1 para jogar entre as linhas e implementar uma pressão alta no 4-4-2 para forçar erros dos adversários no ataque. O livro passou por uma grande reformulação no verão, com quase 450 milhões de euros gastos na esperança de manter o título da Premier League. A recente melhora de Virgil van Dijk, juntamente com o retorno de Gravenberch, apresentará um desafio, exigindo que o nosso artilheiro recordista Erling Haaland mantenha sua extraordinária forma para marcar mais 2 gols no domingo. Dominique Szoboszlai também é alguém que vem jogando em alto nível consistentemente, apesar da queda de rendimento do livro. O húngaro atuou em todas as posições do campo, lateral direito é a posição de número 10. Sua dedicação e qualidade em transformar a defesa em ataque tem sido um problema para muitos adversários. E finalmente a principal ameaça do livro que conhecemos muito bem, Mohamed Salah, um dos grandes nomes da Premier League, é ele que a defesa do City precisa conter no domingo. O egípcio soma 13 gols e 8 assistências em 23 jogos, todas as competições contra o City, e sem dúvida estará ansioso por aumentar esses números. Apesar de um início mais lento na temporada 25-26, Salah ainda tem 6 participações sem gols nos 10 primeiros jogos do campeonato. Então precisamos ficar de olho nele. Coletiva de Guardiola. O Guardiola enfrentará a imprensa na coletiva pré-jogo às 14 horas, hora do Reino Unido, nesta sexta-feira, 7 de novembro. O técnico do City fornecerá todas as últimas notícias sobre o time. Você poderá acompanhar ao vivo em manchestercity.com, nosso aplicativo oficial. Não se preocupe se não puder assistir ao vivo, pois publicaremos um resumo em texto e vídeo logo após o término da coletiva. Último encontro. Na temporada passada, os Reds conquistaram uma vitória por 2-0 no Etihad, com gols de Salah e Szoboszlai. Omar Marmoush chegou a balançar as redes para os dois, mas seu gol foi anulado por impedimento. Última rodada. 2 gols de Erling Haaland, além de 2 assistências de Ryan Šerki, fizeram a diferença. Nossa vitória por 3-1 sobre o Bournemouth. O Bournemouth esperava continuar em sua sequência sem vitórias no Etihad, mas seus planos foram rapidamente frustrados com um Haaland inspirado, que balançou as redes 2 vezes com tranquilidade. Phil Foden também impressionou em suas 200 partidas pelos Blues, incluindo criando diversas chances, jogando com liberdade nas costas de Haaland. Na quarta-feira à noite, voltamos a campo pela Liga dos Campeões, vencendo o Borussia Dortmund por 4-1 no Etihad Stadium. Arbitragem: árbitro Chris Kavanagh, assistente Dan Cook, Stuart Burt, quarto árbitro Sam Barrott, VAR Michel Oliver, assistente do VAR Tim Wold. Foden faz 2, City empilha chances e goleia Dortmund pelos Champions. Outra notícia. Pep Guardiola completará 1000 jogos na carreira como treinador. Outra notícia. Essas notícias gerais do City de hoje. Vamos para o Bayern agora, de Munique. Então vamos para as notícias do Bayern. O Bayern de Munique comprou estádio e agora tem 2. Além da Allianz Arena, o Bayern de Munique agora tem um estádio para fortalecer outra equipe importante a partir de 2025. O Bayern de Munique comprou um estádio para uso exclusivo da equipe feminina do clube, para a aquisição do Rhein-Sieg Sport Park, localizado em Unterhaching. Os bávaros desembolsaram o equivalente a 46 milhões, 7,5 milhões de euros. Os investimentos do Bayern de Munique no futebol feminino é crescente nos últimos anos, especialmente com as conquistas da equipe. Quanto ao árbitro campeão da Bundesliga, recentemente em jogo contra o PSG na Allianz Arena, mais de 57 mil pessoas assistiram ao jogo. A nova Casa das Mulheres do Bayern de Munique tem capacidade para 15 mil lugares e pertencia ao Unterhaching,
equipe que atualmente disputa a Regionalliga, a quarta divisão do futebol alemão. As diretorias já garantiam um mando de jogos importantes na arena, onde o time masculino joga, principalmente em competições europeias. Agora vamos para outra notícia. União Berlim versus Bayern de Munique. Ao vivo, escalações. Dia 8/11. Vai ser amanhã, né? União Berlim versus Bayern de Munique se enfrentam no sábado, 8 de novembro de 2025, às 11h30 horário do Brasil, no estádio An der Alten Förster, em Berlim, na 10ª rodada da Bundesliga de 2025-2026. O jogo coloca frente a frente o atual campeão e líder do campeonato, Bayern de Munique, invicto até aqui, contra o União Berlim, que busca se firmar na primeira divisão, com uma campanha sólida na parte intermediária da tabela. Contexto dos times na competição. O Bayern de Munique chega para este confronto com uma campanha perfeita, 9 vitórias em 9 jogos, 27 pontos conquistados e um saldo de gols impressionante de mais 29. A equipe comandada por Julian Nagelsmann exibe forças ofensivas e defensivas formidáveis, com jogadores como Robert Lewandowski e Joshua Kimmich em grande fase. O time é o grande favorito ao título da Bundesliga e busca manter sua sequência invicta e liderança isolada. Já a União Berlim, sob o comando de Steffen Baumgart, ocupa a 10ª colocação, com 11 pontos em 9 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Apesar dos resultados irregulares, a União tem mostrado evolução tática e ofensiva, apoiada em jogadores como Taiwo Awoniyi e Geraldo Becker. A equipe conhecida por seu estilo agressivo e jogo coletivo, mas ainda busca consistência para subir na tabela. Escalações prováveis. O União Berlim deve contar com Andreas Lutz no gol, defesa com Christopher Trimmel e Robin Canotti, Nico Schlotterberg e Paul Dreichel. Meio campo com Christopher Lenz, Christian Promel e Gentil Haraguchi. Ataque com Geraldo Becker, Taiwo Awoniyi e Max Kruse. O Bayern de Munique deve escalar Manuel Neuer no gol, defesa tomada por Benjamin Pavard, Ayo Upamecano, Matthijs de Ligt, e Alphonso Davies. Meio campo com Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala. Ataque com Serge Gnabry, Robert Lewandowski e Leroy Sané. Onde assistiu ao vivo União Berlim versus Bayern de Munique. O jogo União Berlim versus Bayern de Munique será transmitido ao vivo pela Gazette TV, Sportnet, no YouTube e OneFootball. Provavelmente também, aqui não tô falando, mas provavelmente vai passar naquele canal novo também, X Sports, X Sports, né? Provavelmente deve passar, já que estão passando todos os jogos do Bayern, né? Deve passar isso também. Acho que algum jogo esse horário que não, né? Que eles estiverem transmitindo. Palpites para a partida. O Bayern de Munique é amplo favorito pelo desempenho superior e qualidade técnica do elenco. Espera-se um jogo onde o União Berlim tente fechar espaços e jogar nos contra-ataques, para surpreender o adversário. Palpites indicam vitória do Bayern por 3-0 ou 2-0, com possibilidade de clean sheet, dada a solidez defensiva do time de Munique. No entanto, o União Berlim deve buscar explorar as oportunidades em transição rápida, para tentar marcar algum gol no contra-ataque. O Bayern de Munique tenta travar acordo com o Real Madrid com o Pamecano, com salário de 23 milhões, até estar próximo de fechar com o clube espanhol. A sua atual equipe não desiste da possibilidade de mantê-lo para a próxima temporada. O Bayern de Munique quer tirar o Pamecano da mira do Real Madrid. O Bayern de Munique quer manter Dayot Pamecano em seu elenco, segundo informações do jornalista Florian Plettenberg. A equipe, ciente do interesse do Real Madrid no zagueiro, ofereceu um salário anual de 20 milhões de euros, cerca de 123 milhões, para que o atleta aceite a renovação. De acordo com o jornalista Santiago Ronan, o zagueiro francês já chegou a acordo com o Real Madrid para uma transferência gratuita na próxima temporada. O francês está a fim de contrato e a partir de janeiro já pode assinar um pré-acordo. É nesse cenário que a equipe bávara tenta barrar o acerto com o clube merengue, para não perder um titular absoluto sem custos para a próxima temporada. A ideia é oferecer um contrato até 2030 ou 2031, com vencimentos superiores aos atuais. Mesmo com a grande proposta, ainda não houve um avanço significativo nas negociações entre o staff do atleta e o clube. O que preocupa a diretoria é que o Real Madrid começa a se animar internamente com a possibilidade de contratar o defensor sem custos.
O Bayern de Munique já monitora substitutos. O Bayern de Munique se sente a possibilidade de perder o Pamecano para a próxima temporada. Já monitora jogadores que podem assinar um pré-acordo em 2026 para se transferirem gratuitamente. Nesse cenário, 2 nomes aparecem no radar do clube como possíveis sucessores do francês. Segundo o jornal Bild, o Bayern já iniciou contatos com os representantes de Ibrahima Konaté e Marc Guéhi. O francês do Liverpool e o inglês do Crystal Palace são vistos como opções ideais para assumir a zaga da equipe comandada por Vincent Kompany. Enquanto essa equipe faz história na Alemanha, enquanto o mercado da bola fica sob os cuidados da diretoria, o Bayern de Munique segue fazendo história dentro de campo. Sob o comando de Vincent Kompany, o time soma 100% de aproveitamento na temporada. Lidera a Bundesliga com 27 pontos conquistados. A derrota do clube alemão foi durante o Mundial de Clubes, no fim da última temporada. Na ocasião, a equipe foi eliminada pelo PSG, que ficou com um vice-campeonato. Ainda naquela competição, o Bayern também havia sido superado pelo Benfica na fase de grupos. Agora vamos ver a notícia do Santos para a gente encerrar, tá bom? Os torcedores do Santos apontam culpado após a derrota para o Palmeiras. Voltou ao normal. Vamos ver a notícia, né? Então, para se passar da zona de rebaixamento, o Santos foi dominado pelo Palmeiras. Acabou derrotado por 2-0 no clássico da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa é quinta-feira. 6. Após a partida, os torcedores perderam a paciência com a atuação do atacante Lautaro Dias nas redes sociais. Antes de 90 minutos, o Peixe chegou a balançar as redes em 2 oportunidades, mas os gols acabaram sendo anulados pelo VAR. Impedimento na origem das jogadas. Com poucas oportunidades no Clássico Paulista, Lautaro Dias acabou substituído pelo meia Tassiano. Foi duramente criticado pelos torcedores. Nas redes sociais, os santistas detonaram a atuação do atacante argentino. Em tom de ironia, um dos torcedores destacou que Lautaro Dias acabou com todos os ataques do Santos. Ele deveria ser considerado o melhor zagueiro do Palmeiras na partida. Vamos ver o que os torcedores falaram. Mas o Ivaldo tem mais qualidade técnica que o Lautaro Dias. Meu Deus, vendaram o Luca para trazer esse cara. Lautaro é o melhor zagueiro do Palmeiras no jogo. Acaba com todos os ataques do Santos. A dificuldade do Lautaro Dias para fazer um domínio simples e constrangedora. O Lautaro Dias tem uma rivalidade com a bola. Como esperado, o efeito Lautaro Dias voltou ao normal. Vamos ver outra notícia. Vitor Roque brilha, Palmeiras vence Santos e abre a vantagem para o Flamengo. Santos precisa de 50% dos pontos em um jogo por número mágico contra a queda. Santos, depois de mais uma derrota, Zé Rafael dispara. Vou deixar a última notícia com vocês. Se algum de nós desistir, o meia Zé Rafael fez um apelo pela união total no Santos FC, após a derrota por 2-0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, o Peixe encerrou a rodada na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Em entrevistas após o clássico, Zé Rafael destacou que a luta pela permanência será ainda mais difícil se os jogadores, comissão técnica e torcedores deixarem de acreditar na recuperação. O meia reforçou que o momento exige concentração, entrega e fé na reação do time nas rodadas finais. Quando houver campeonato, precisamos acreditar. Se algum de nós desistir ou se a torcida perder a confiança, ficará ainda mais difícil, afirmou o jogador. O meia conheceu um momento de construção vivido pelo Santos FC. Enfrenta uma temporada de transição dentro e fora de campo. Para ele, o confronto contra o Palmeiras, que briga pela liderança, é um dos mais complicados do ano. Confronto, perdão. Mas a equipe precisa reagir já no próximo compromisso diante do Flamengo, domingo no Maracanã. Depois do duelo, no Rio de Janeiro, o Santos FC voltará a encarar o Palmeiras, partida adiada para a 13ª rodada, no Vila Belmiro. O Bicho ainda enfrentará os adversários como Mirassol e Cruzeiro, que lutam na parte de cima da tabela. Além da mensagem de esperança, Rafael também agradeceu ao Palmeiras pela homenagem recebida antes do jogo. O meia que atuou no clube de 2019 até o início de 2025 disse estar feliz pelo reconhecimento e pelo respeito mostrado pelos ex-companheiros e pela torcida alviverde. É isso, né, pessoal? Deus abençoe vocês com uma noite prudente e apaixonada de Cristo. Espero vocês ter sexta-feira que vem. Notícia de mais esses 4 times na próxima sexta, tá bom? Por enquanto não vou fazer pós-jogo aqui não. Minha vida é meio corrida para fazer vídeos, né? Quem sabe mais pra frente não começo a fazer pós-jogos também. Então esses 4 times jogar, fazer um pós-jogo depois.
Pode ser que eu faça, tá bom? Então é isso, né? Que Deus te abençoe com a graça abundante desse graça salvador.